simulações dos jogos que restam, tá? E é uma pauta que eu quero especialmente trazer o Jardel. O Jardel que vai ser o principal interlocutor. Claro que eu posso complementar, mas é uma pauta do Jardel, que é a questão do Memphis, né, sendo visto na periferia de São Paulo, e não é a primeira vez também, né? Ele já está aí um tempinho no Corinthians e já fez algumas outras ações, outros movimentos aí junto à periferia do Corinthians. Desculpa aí a comunidade black aí, que não é um mundo que me permita, que eu estou inserido, mas ele vai lá, faz aqueles a questão do cabelo, que eu não sei como é que chama, assim, se enfia literalmente dentro das favelas de São Paulo, e com certeza, no estralar de dedos, ele teria quem ele quisesse para estar fazendo as coisas no cabelo dele. E o Jardel vou revelar, tá, Jardel? O Jardel pediu essa pauta. Então eu vou passar a bola para ele. Jardelzinho, fale o que você quer falar sobre Memphis na periferia do Corinthians e sobre que link você quer fazer, sobre quem nesse conteúdo. A fala é sua. Obrigado, Diegão. Você já deu um spoiler aí, né? Mas eu vou já puxar o... Perdão. Puxar o tema, mas eu acho que, né, não tem segredo, a galera vai entender. Esses dias, acho que foi até o Bini colocou no nosso grupo de membros lá umas matérias, né, sobre o Memphis, como o Memphis anda, né, na periferia de São Paulo, e desde que ele chegou, né, se não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, e o quanto a galera vem elogiando esse comportamento de um holandês que está conhecendo a periferia de São Paulo, a periferia do Brasil, que mostra, né, que ele está seguro, parece estar muito seguro na periferia, e inevitavelmente, eu fiz um link na minha cabeça, eu acho que muitos de vocês já fizeram, mas a ideia, né, da live é a gente falar um pouquinho sobre isso, com a saída do William, do Corinthians, que saiu porque um menino lá de 15 anos, 16 anos, sei lá, um adolescente, com aqueles perfis de, né, arroba 477, 5 mil, vou matar você e sua família e tal. Não que a gente concorde com isso, né, Gerardinho? Não que a gente concorde. Mas, cara, já falamos muito disso aqui, né? Qualquer tipo de ameaça, né, pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido, né? A gente tá falando de futebol, precisa falar de ameaça de morte e tal. Mas a questão principal é um jogador como o William, camisa 10 do Corinthians, revelado. Que era, eu fui em alguns jogos na Neoquímica Arena, como muitos de vocês que estão no chat devem ter ido, e lembram muito bem que a Neoquímica Arena, quando a locutora lá anunciava William, camisa 10, o estádio aplaudia, o estádio ficava de pé, o estádio, né, era uma coisa assim absurda, o quanto a torcida colocava literalmente no colo o William. É o tipo do cara que assim, não tinha como o cara não se sentir em casa na Neoquímica Arena. E não só esses torcedores, porque ali eu, como um privilegiado, né, de poder estar na Neoquímica Arena, como muitos torcedores também, como vocês estão no chat, que moram em outras cidades, em outro estado, em outro país, né, como o nosso amigo lá que falou dos Estados Unidos, que não tem a oportunidade de estar, pelo menos com frequência, né, na Neoquímica Arena, e eu tive alguns jogos do William, cito um aqui que eu falei, cara, esse cara é um ET, que foi Corinthians e Grêmio, jogo acho que até terminou até 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, mas o que ele jogou, o que ele quebrava linhas, era uma coisa de louco, assim, e o William não é um cara que na carreira dele ele ficou muito marcado por muitos gols e muitas assistências. Né? Então, para você valorizar. Ele não era muito decisivo, né? Ele isso, de forma direta, né? Mas era um cara que jogava uma bola espetacular. E aí, quando o William sai, né, do Corinthians com um argumento, né, de que fiquei preocupado, quero defender minha família, aquela coisa toda. Violência, né? Violência e tal. Sendo que nada aconteceu na prática, né? De novo, qualquer tipo de ameaça é absurda, é errada, a gente tem que criticar. Mas, gente, vamos lá, né? A gente sabe quando é uma ameaça séria ou quando é uma ameaça de um adolescente, de um menino ali que na empolgação, muitas vezes, né, sei lá, na ansiedade, no momento de derrota do clube, escreveu lá uma besteira que a gente sabe que não vai acontecer. Né? Só para você pegar o histórico. Quantos jogadores do Corinthians, até mesmo de clubes brasileiros aí foram sido mortos, sequestrados, famílias, sabe? Se você pegar na prática mesmo, isso não acontece. É muito meio que não estou falando aqui de briga de torcida organizada, tá? É outra história, que a gente vê alguns absurdos aí, mas estou falando aqui de jogadores mesmo, né? Ameaça e algumas situações efetivas aí contra jogadores. Isso não acontece, né? A gente não tem muito histórico disso. Não tem histórico disso no Brasil. E aí o cara ir embora do Corinthians usando isso como argumento, eu achei uma grande hipocrisia, cara.
uma grande uma hipocrisia na época. Falei disso na data. Né? Eu gosto de outro adjetivo, Jardel. Pode falar, Para mim, o William foi covarde. Covarde, enfim, hipócrita. E aí usou isso, né? Usou ele fatalmente. O que eu acho, né? Eu preciso falar dentro do que eu acho, porque a gente não tem a fala dele real, né? Tem essa fala. Que ele trouxe a família para cá, a família de alguma maneira já não estava, né? Já estava muito adaptada, né? À Inglaterra, muitos e muitos anos na Inglaterra, falar, não, Brasil e tal, não quero. E aí usou isso, e aí foi covarde, foi hipócrita, porque usa um episódio da torcida que tanto colocou ele no colo, tanto apoiou, tanto, né, elogiou, aplaudiu, inclusive nas ineficiências desse cara, que era totalmente, né, ineficiente, porque o William teve um gol pelo Corinthians, né, de pênalti mal batido, inclusive, e aí o cara vai embora usando, né, um torcedor, uma ameaça para querer colocar um carimbo na torcida do Corinthians, que é a violência no futebol brasileiro. E ele passou meses e meses falando mal do torcedor do Corinthians. Ele não foi embora e esqueceu, não. Ele não foi embora, conseguiu o que quis e esqueceu, não. Ele passou vários momentos dando entrevista lá na puta que pariu e ele não perdia a oportunidade de falar mal da torcida do Corinthians. Mas tudo isso, Diegão, ele fazia para querer reforçar a decisão dele, né? A decisão dele de ir embora, para querer, assim, legitimizar, é isso, né? Legitimizar, você está falando certo? Essa decisão dele de ir embora, legitimar, enfim, né? Essa decisão dele de ir embora. Então, assim, você colocou aí, vou contigo, é um covarde, é um hipócrita, e aí quando você vê um holandês, gente, que está no Brasil, e está literalmente aí descendo morro abaixo, morro acima, sabe, vivendo. O Memphis não tem relação nenhuma com o Corinthians. O Memphis não tem relação nenhuma com o São Paulo. O Memphis não tem relação nenhuma com nada do Brasil e de nada. E detalhe, Diegão, o William era um cara do terrão, né? É um cara que foi cria da base do Corinthians, é um cara que tinha relação, né, com a base do Corinthians, e por isso, inclusive, né, foi tão comemorado a vinda dele e tal. Então, assim, esse cara ir embora da forma que ele foi, e como você disse, ficar reforçando sempre que tinha uma oportunidade de manchar a imagem da torcida do Corinthians, para mim, cara, eu espero que ele nunca mais abra a boca para falar do Corinthians, que o Corinthians não tenha mais nenhuma ligação, que esse cara nunca mais pise no Corinthians, tá? Sinceramente. E aí, assim, eu acho que a vinda e esse comportamento do Memphis, ele só serviu, ele só serviu para dar um tapa com as costas na mão na cara do William e para dizer assim, meu amigo, ó, da onde você foi embora e ficou falando da torcida, eu tô vivendo aqui no meio dos caras, sabe? Às vezes sem saber se comunicar direito ou não, mas tá ali, tá vivendo, tá jogando, tá decidindo, e o Memphis com 20 dias no Corinthians já foi muito mais decisivo do que esse covarde desse William. Eu entendo o torcedor que possa chegar aqui, possa cair aqui no ao vivo ou no gravado e falar, pô, esqueça o William e tal, mas galera, assim, querendo ou não, é um episódio relevante. É um cara com história no Corinthians, é um cara que foi totalmente abraçado pelo clube, pela sua torcida. O Jardel relatou aqui, eu não vi o William em campo. O Jardel viu até poucas vezes. Muitos torcedores viram muito o William em campo na Neoquímica Arena. O cara era ovacionado pela fiel torcida. Então, assim, entendo, tá? O torcedor que fala, pô, vocês vão falar desse cara? Vamos sim. Porque o que o Memphis está fazendo não tem como a gente não comparar com o que o William fez com a torcida do Corinthians. E digo de novo, o William foi covarde. Jardel, a esposa, as filhas totalmente adaptadas a Londres, à Europa, eu acho mais do que normal que não possam ter se adaptado, que não possam ter gostado, que quisessem ir embora, normal. Mas seja honesto, né? Seja intelectualmente honesto. Pode ter tido algum episódio de que as filhas dele sofreram na escola? Pode. Pode ter rolado algum tipo de preconceito? Pode. Né? Como se na Europa não tivesse preconceito, né? Mas assim, mas eu tô dando né? Essa razão para ele. Mas, cara. Mas, Diegão, venha público aqui. Ele devia a honestidade para a torcida. Exatamente. A gente já falou disso. Se ele chega e fala assim, gente, ó, eu vim pro Brasil. A minha ideia aqui era voltar. Pô, eu queria muito jogar no Corinthians de novo e tal. Mas, cara, minha família não se adaptou. Minhas famílias não conseguiram e tal. Eu vou precisar voltar. Me perdoem, mas eu vou precisar voltar. Cara, o coração partido eu vou. Ele ia embora, ia deixar as portas abertas e voltar quando ele quisesse. Então, assim, de novo, gente, se a gente parar para pensar,
ele era um cara importante, né? Como eu estou dizendo, eu vi esse cara jogar, eu vi o quanto ele ajudava em campo, né? Era um jogador diferente, mas muito pouco decisivo. Até para, entende o que eu quero dizer assim, para o tamanho do abraço que a torcida do Corinthians dava no William, ele era pouquíssimo decisivo, gente. Tinha mais uma relação ali, né, do menino do terrão que venceu na Europa e voltou para cá e tal, do que propriamente o William ser decisivo, cara. Porque a real é essa. Ele era importante, era e tal, mas não era um cara decisivo, não era o cara que pegava e colocava a bola abaixo do braço. Para mim, o maior sinal de sei lá, eu não sei se eu vou falar de covardia de novo ou não, mas foi naquele jogo contra o Boca, que ele, inclusive, assim, eu vi muita gente elogiando que ele machucou o ombro, lembra? Que ele bateu o ombro e tal, era para ter saído. Isso foi um jogo na Neoquímica Arena. E ele quis ficar, não quis sair e tal, aí tinha uma falta para bater. Por quem que bate a falta? É o William. Aí ele não quis bater, acho que foi até o Piton que bateu a falta, se eu não me engano. E aquilo ali me incomodou muito, porque eu falei, cara, bate a porra da falta. Você tá com o braço machucado, não, mas bate a falta, porque você é o cara, você é o camisa 10, você é o jogador que tem que decidir. E aí ele não bateu. Aí eu falei assim, para mim não adiantou o William ficar em campo e não bater a falta, por que ele foi em campo? Ficou em campo para querer dizer para a torcida, não, ó, eu tô machucado, mas eu tô em campo e tal. Sabe? Não... E aí quando chegou a hora de o cara aparecer dentro do campo, que ele ficou, ele não quis bater a falta. Então, esse é só um exemplo. Me lembrei aqui agora de uma situação que mostra um pouco dessa covardia, dessa hipocrisia do William, que nesse jogo, para mim, ele fez as duas coisas, né? Foi hipócrita e foi covarde, e isso refletiu na saída dele. Então, assim, a atitude do Memphis hoje, ela inevitavelmente faz a gente lembrar e fazer links com a saída do William. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, gente, olhando para o futuro, porque outros jogadores virão, outros jogadores voltarão a jogar no Corinthians, e a gente tem que ficar ligado. Eu acho que a gente tem que pegar bons exemplos, e o Memphis está sendo um excelente exemplo fora de campo, para poder entender quem realmente está jogando, quem realmente ama o Corinthians, quem realmente... Porque, assim, o jogador, a maioria a gente sabe, o cara está aqui profissionalmente, mas um cara que volta com esse discurso de que estou voltando porque eu amo o clube, porque eu sou corintiano, ele tem que demonstrar Exatamente. isso. Ele tem que demonstrar isso. Ó, tem uma mensagem bem legal obrigado. aqui do... Tem uma mensagem bem legal aqui do Wesley, ele botou aqui, ó. Legal e concordo com a opinião de vocês, mas para mim o William não é o único alienado em relação a se integrar com as comunidades. Qual outro jogador que fez isso? Wesley, o seu ponderamento é legal, porque o que o Memphis está fazendo, muitos brasileiros, jogador que ganham milhões, não fazem, mas o link é com o William. Você não vê todo mundo saindo fazendo o que o William fez. Você não vê todo mundo falando o que o William falou. Entende? Então, a sua ponderação ela é interessante, né? Não é só o William que não estava na comunidade. O Memphis é fora da curva para todo mundo. E ninguém está dizendo que todo mundo tem que fazer o que o Memphis está fazendo. Ninguém está dizendo isso. A gente só está comparando como um cara que não tem nenhuma identificação, não tem história com o Corinthians, não tem nada, se meteu lá na comunidade, sendo absurdamente assediado, você vê pelas fotos, né? Ele tá ali, tá na comunidade, comendo lanchão na comunidade. Então, a sua ponderação, ela é válida, tá? Mas o link é com o William. E ninguém tá dizendo que o William deveria estar enfiado na comunidade. Ninguém tá dizendo isso, né? Até porque ninguém é obrigado, né, Jardão? Ninguém é obrigado. Ele precisava só respeitar a torcida do Corinthians, cara. Porque um cara que se diz do terrão, que diz que volta porque ama o clube, o estádio inteiro, porque assim, eu tô falando do estádio porque o estádio ele é um termômetro, né? Mas não era só o estádio. Acho que a torcida do Corinthians, de maneira geral, gostava do William e tinha um carinho especial pelo William. E aí esse cara sai do Corinthians e nas oportunidades que tem, fica manchando a imagem da torcida do Corinthians, falando de ameaça, falando de violência, disso, daquilo, cara, sabe? E aí você vê um holandês chegar aqui e fazer o que o Memphis está fazendo, e deixa... não tem como. Não tem como. E deixa eu